empresários de querer a produtividade porque dá mais lucro. É uma questão que, diminuindo a potência da máquina, porque tem menos gente, nós precisamos ter um maior investimento em educação, em saúde, em segurança, em uma cidade que seja um útero mesmo, que forme pessoas mais fortes para poder estar nessa máquina, em menor número, carregando toda uma sociedade, que a gente espera que no futuro seja mais eficiente e com menos desperdício, menos perdas, como a gente tem visto, né? Então, estamos fazendo um plano, e já estamos nesse trabalho agora, indo para a fase de aperfeiçoamento desse plano, né, para dar uma resposta para isso. Para isso e para todas aquelas listas de requisitos e normativos legais, né, que buscam dar segurança jurídica. Mas não dá para falar em sustentabilidade econômica sem enfrentar a realidade. Não dá para falar em qualidade de vida e bem-estar do cidadão sem saber o que está acontecendo com esse cidadão, o que está acontecendo com essa cidade. Não é? E esse é o grande desafio. E o que vai acontecer com essa cidade onde vivem essas pessoas? Nós estamos fazendo cidade para pessoas. Não é? Nós precisamos, e esse processo ele trabalha com participação técnica e da sociedade, uma participação informada, que trabalhou junto para entender a cidade que nós temos, com todas as suas distorções, suas ineficiências, suas demandas não atendidas com as suas necessidades. Hoje nós fomos lembrados aqui pelas duas palestras que me antecederam do que nós podemos fazer, não são só as questões econômicas, da potência que a gente tem para gerar economia, desenvolvimento econômico, né, de recursos ou de localização, mas nós temos condicionantes legais, né, e temos um condicionante importantíssimo, que é o recurso pessoas, cidadãos, que tem que ser muito bem manejado, né? E aqui onde a participação, ela acontece das pessoas, não precisam dos técnicos para dizer o que quer, o que sonha, a visão, né? Nas outras a gente tem uma interferência e tem que tentar começar a puxar e fazer esse equilíbrio entre o que a gente quer, o que a gente necessita e está faltando de infraestrutura, de serviços, né? Em áreas como Sertão, Colônia Santana, Serraria, que o plano não vai conseguir chegar no texto e dizer uma por uma das coisas que estão faltando. Por quê? Porque falta tanta coisa que os senhores nos disseram, que a menos que dê uma atenção muito especial, quase como se fosse um TAC. O plano vai ter que desencadear quase que um TAC. Tem que ir lá e planejar e resgatar todas aquelas áreas, todos aqueles serviços, todos aqueles benefícios para ter bem-estar naquelas áreas, porque não dá para o plano colocar tudo, né? Ele pode desencadear isso do mesmo jeito que vai desencadear processos de regularização, né? E mesmo assim ele ficou com 600 artigos. Outro dia eu vi um debate na universidade que me chamou a atenção e eu acho que eu vou pegar esse vídeo aqui e compartilhar lá. Por quê? Porque as pessoas achavam assim, com 100, 120 artigos, o plano deveria dar conta. Só que as pessoas eram arquitetos, na grande maioria, tinha só alguns advogados e jornalistas, historiadores, na pós-graduação. Os arquitetos queriam liberdade. Só que, para ter liberdade, eu preciso regular a liberdade. Quanto mais liberdade eles queriam para criar, eu tinha que dizer, olha, só que para vocês terem todas essas liberdades, eu preciso aumentar o número de dispositivos na lei. É para poder fazer com que áreas que não têm acesso a tudo que eles pediram, precisa desencadear isso. Precisa sempre acrescentar mais coisas. E a sociedade e esse processo de sofisticação de valores, que a gente vai materializando também nas garantias legais, vão criando para nós mais obrigações. Eu disse para eles, ó, gente, vocês estão muito longe da realidade, né? É impossível fazer um plano e entregar com segurança jurídica atualizado e com liberdades para poder empreender, inovar e buscar soluções como algumas que a gente ouviu aqui agora, anteriormente, sem regular isso. Se não for previsto que isso pode fazer, o gestor público não pode nem receber uma praça numa troca. A menos que a gente faça eu tenho que botar quantos artigos a mais, um capítulo, uma seção a mais, para pensar um jeito legal de ser bom para a cidade,
ser legalmente dentro da segurança jurídica e o operador do gestor conseguir fazer isso sem incorrer em improbidade. Como ele vai receber uma contrapartida? Está vendo como fica difícil pensar que o plano vai ficar menor, né? Ele tem que dar conta de muita coisa, senão ele vai ter o conteúdo mínimo, e é uma das tarefas importantíssimas de quem está trabalhando, seja os delegados e o colegiado de acompanhamento e controle, nossos fiscais, de ver se a gente não está cumprindo com o conteúdo mínimo, né? E vocês nos deram mais do que o conteúdo mínimo. A cidade pede muito mais do que isso para solucionar os problemas que estão se arrastando durante muito mais tempo por não ter um plano atualizado. Vocês já viram esse mapa outras vezes? A questão da cidade consolidada, como foi colocada aqui, a gente precisa reconhecer ela para poder dar a possibilidade de regularização. Esse é um aspecto da nossa desafio. O outro é que, para a gente poder ter sustentabilidade e acesso a serviços, eles custam dinheiro. Eles têm que serem sustentáveis. Eles têm que ser eficientes para o empresário que opera o sistema de transporte e eficiente para o cidadão. Para isso, não é um parâmetro de uma lei que diz o que é a densidade mínima. Isso já existe parâmetros internacionais. Então eu tenho que buscar a densidade de acordo com os serviços que eu quero instalar. Água, saneamento, mobilidade, tudo tem parâmetros. E esses parâmetros, para o território de São José, 50% do município, se a gente fizer os estudos socioambientais para regularizar, a gente, por causa de cidade, área urbana consolidada até 50 habitantes, ó, essa cor mais clarinha aqui, de 0 a 50, é metade do município. Mas isso é só um problema. As pessoas precisam mais, aquilo que o promotor estava falando. E levar todos os benefícios da cidade. Precisa ser eficiente. Lembram quem que vai pagar? Quem que está puxando a locomotiva? Então nós temos um tempo curto, onde a máquina está perdendo força, e temos um crescimento possível. E nós temos que jogar com isso. O que nós fizemos? As diretrizes que vocês nos passaram durante o processo das oficinas de planejamento estratégico participativo levaram a reestruturar a integração do transporte coletivo, articular o desenvolvimento municipal e metropolitano, desenvolver a economia baseada na diversidade para ter resiliência econômica também, não só resiliência ambiental. Porque se a gente tiver com toda uma economia baseada, por exemplo, numa indústria, e essa indústria de uma hora para outra muda o consumo daquela indústria, ou a energia, ou alguma coisa, e ela desaparece, e já desapareceram várias indústrias, né? E com as inovações pode desaparecer mais, a economia da cidade vai abaixo, né? Então, ter resiliência econômica, ter diversidade e se desenvolver a partir de diversidade é um ponto estratégico, né? Criar novas centralidades urbanas, criar lugares com adensamento mínimo, com diversidade, fomentar isso para ter desconcentração, né? O plano vai ter que desencadear isso. Então não é uma questão de se vamos construir ou não vamos construir. Nós vamos ter algo em torno de mais 100 mil habitantes até atingir o ponto máximo. Aonde que os senhores colocariam os 100 mil habitantes? Casado com esses, tendo que seguir isso daqui. Essa é a nossa questão de planejamento. Esse é o nosso plano que nós temos que aperfeiçoar. Nós não podemos ter artigos dúbios, dispositivos dúbios que dê margem. Não podemos ter dúvida a respeito do que a gente construiu na participação e da resposta técnica. É possível aperfeiçoar isso? Não. São muitos caminhos que a gente pode tomar. Mas a cidade que a gente pode ter, considerando os recursos humanos que nós vamos ter, as pessoas e o tanto que a gente vai ter,
todas as restrições ambientais, legais, né? a vantagem locacional que a gente vai ter, e mesmo a política urbana, a política do consumidor, e talvez no futuro vai ficar mais evidente ainda o estatuto do idoso para a cidade, quando 30% da cidade for, talvez tenha um centro de apoio da terceira idade. Né? Não evoluiu o direito do consumidor? O que vocês acham que vai acontecer com as cidades ou com o Brasil quando 30% da população for idosa? Nós vamos ter promotorias, e eu acho que esses pode ser que, se a gente resolver os outros problemas, se desempregue alguns promotores, mas vai se criar novas vagas. Eu não tenho dúvida que o direito dos idosos e o estatuto do idoso vai evoluir e continuar sendo acionado cada vez mais. E quem vai ser acionado? Gestor público, município, a própria família. Né? E a gente não pode escolher qualquer estratégia, qualquer caminho. A gente tem que fazer um caminho que dê conta de todas essas questões que eu estou tentando resumir aqui. Né? Então, simplesmente pegar um instrumento e usar de uma forma errada, mesmo que seja para chegar num objetivo pactuado com a sociedade, não é necessariamente a melhor saída. E é isso que nós vamos checar agora. Em que medida as estratégias, o texto e a forma com que foi articulado para aqueles objetivos que a gente já reconhece ali, que eu mostrei antes, né? Como que essa resposta de levar um adensamento distribuído pelo município ao longo de alguns eixos que vão ser estruturantes de mobilidade pode viabilizar o transporte, que é uma demanda desse município de anos, né? Ser viável para infraestruturas de água, energia, transporte e tudo mais. E se essas regras que foram colocadas, esses parâmetros que estão colocados no plano, se eles estão de acordo com essa ideia de distribuir essa densidade para criar uma máquina mais eficiente. Que o peso dessa máquina não seja algo insuportável para essa locomotiva que vai perder força ao longo do tempo. Então nós estamos consolidando, esse é o outro aspecto, nós estamos consolidando uma cidade. Nós temos uma cidade que precisa de consolidação, mas que a gente pode resolver a questão dos direitos de regularização? Sim. Mas e a sustentabilidade dessa cidade econômica? De eficiência? Resolve mantendo os 50 habitantes por hectare espalhados de qualquer jeito? Existe essa alternativa de manter? Alguém acharia prudente manter esse modelo de ordenamento do território? Ou nós vamos ter que tomar uma medida corajosa em tempo, para não sofrer no futuro, por saber, porque todos que estão aqui são testemunhas do que eu estou compartilhando com vocês há algum tempo, né, com relação a isso. Nós precisamos uma alternativa assim, ou melhor, para resolver tudo o que eu mencionei antes. Então nós precisamos de um modelo que equilibre e dê conta de estar dentro da legalidade, mas que dê viabilidade, que dê eficiência, que dê sustentabilidade, ou pelo menos chance de continuarmos buscando a sustentabilidade para a cidade. Sorte da cidade que, em tempo, acorda para isso e ainda pode reagir e usar da melhor forma possível um dos recursos mais preciosos de um país ou de uma nação, a sua população, e alocar ela para fazer com que isso, né, funcione de uma forma mais eficiente. Vou terminar. A gente já fez uma medida bastante incomum, que é a partir de uma demanda do próprio colegiado de acompanhamento e controle, se os delegados ainda não têm conhecimento e outros integrantes da sociedade, parte daquela estrutura que vai abrigar essa distribuição da densidade de população, desse crescimento, ela já está prevista num projeto de lei para atualizar o próprio plano diretor vigente. Uma estratégia de continuidade, que não congele a cidade, que dê
para o gestor público um ato motivado para ele continuar licenciando dentro da legalidade do plano diretor vigente, que não tenha que fazer nenhuma medida dessas que já se tentaram em outros municípios e não tem resultado nenhum, que acaba até agravando e fazendo uma corrida para se licenciar e aprovar projetos em áreas que não têm nenhuma relação com o que está sendo pensado para o futuro da cidade, para a estruturação dela. Não é? Vai ter um custo? Vai ter um custo. Foi estudado para ter o custo menor e o benefício maior? Sim. E dentro da lógica de, independente de quando operacionalmente a gente começa a ver esses resultados da criação desses novos centros, dessas concentrações, né, esse direcionamento da construção, nós vamos ter garantido esses espaços e essas conexões que estão nessa proposta do projeto de lei dos eixos viários que podem ser aprovados agora já no plano diretor, né, vigente. Esse plano, então, que a gente vai começar a aperfeiçoar, ele tem que responder ao desafio de continuar sendo um exercício de participação informada. Cobrem da gente. Se tiver alguma coisa que a gente esqueceu, que possa ser e que cabe dentro do plano diretor, é o momento, né, da gente ver como pode encaminhar isso. E esse diferencial de outros processos, onde que a técnica, o conhecimento está disponível, a gente tenta facilitar ele para vocês e para garantir que as decisões não possam ser decisões desinformadas ou decisões que possam ser impactantes sem ter um aviso, porque nós estamos lidando com o futuro da nossa cidade de uma forma que nenhuma outra geração dessa cidade teve oportunidade de influenciar. Né? Era isso. Eu agradeço a presença de todos. Então, muito obrigada, coordenador Catoni. E, bom, essa audiência pública... Bom, essa audiência pública ela é para inaugurar esse momento da conferência, né, e por isso até que a gente buscou promover esse espaço aberto em que todos os interessados pudessem vir acompanhar quais foram as bases desse plano diretor e, principalmente, o que vai orientar também agora o trabalho dos nossos delegados, né, porque, pertencentes a esse processo, eles também precisam seguir, ser orientados por todas as legislações, todas as normas, todas as orientações legais, técnicas, que também orientaram a elaboração desse plano diretor. E agora a gente vai iniciar essa fase desse grande trabalho para aprimorar esse plano, para realmente poder entregar um produto de qualidade para o município, né? E esse processo ele vai ser desenvolvido agora, a conferência, com base em regras, né? Existe um regimento que foi discutido com o CAC, que é o grupo do plano que trabalha as regras, e tem os seus atores também, as pessoas que desempenham as suas funções. Os delegados discutem o seu conteúdo, né? E a equipe técnica também tem o seu papel para poder facilitar tudo isso. Um dos atores é o nosso moderador, que vai ser, durante o processo da conferência, o advogado Marcelo Leão, que vai apresentar para vocês agora quais são, então, essas regras que vão orientar o trabalho dos delegados daqui para frente. Tá? Boa noite. Então, a Bianca já... Eu vou tentar fazer uma fala mais sucinta possível, até para garantir que a gente tenha tempo aí para alguma pergunta, algum questionamento a tudo que foi discutido aqui hoje, né? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei a resolução, essa resolução que foi aprovada pelo Colegiado de Acompanhamento e Controle, e tentei, até porque dentro da nossa orientação técnica, em cada abertura de evento de caráter deliberativo, sobretudo a conferência, a gente tem que explicar quais são as regras do jogo. Agora, obviamente, eu não vou cansá-los com a leitura do juridiquês de todos os artigos que tem lá, dos 26, se eu não me engano, artigos da Resolução 7 do CAC, que orientam como está o processo. Então, vou tentar trocar em miúdos e fazer
uma exposição mais informal do conteúdo, o que é que tem cada artigo dessa resolução, né? E contando com o apoio que vocês têm, que eu acredito, na recepção, cada um recebeu, né, cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes recebeu uma cópia da resolução número 7. Tá? Então, vou fazer algumas considerações sobre essa resolução, que nada mais é que o regimento interno da conferência final do Plano Diretor Participativo de São José. Né? Com relação à definição e objetivos, né, o artigo 1º, ele vai dizer o que é a conferência. Vocês abrindo esse regimento, esqueci de colocar isso na leitura. Quem tiver com material de apoio, até para vocês irem se familiarizando com esse regimento, né, e acho que faltou essa pequena introdução, vocês precisam estar sempre com esse regimento, ter o entendimento dele. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, seja durante ou antes a realização dos eventos. Então, vocês com o regimento aí na mão, vocês podem me ajudar a acompanhar. Então, tem lá no artigo 1º a definição, o que é essa conferência, quem está organizando essa conferência e para que é que ela foi concebida. Né? Na leitura, dá para entender claramente o que está nesse conteúdo. Tem no artigo 2º os objetivos da conferência, ou seja, onde se quer chegar com ela. Né? E aí o objetivo básico de garantir um espaço oficial para que as delegadas e os delegados possam discutir e decidir sobre os ajustes finais que devem ser feitos nesse plano antes do envio dele para a tramitação da Câmara. Então, é agora que a gente vai fazer o ajuste final no âmbito do Executivo. Né? Com relação a quem coordena, quem faz o relatório e as funções, você vai encontrar isso no artigo 4º. O artigo 4º ele vai tratar das funções do coordenador da conferência, que é o presidente da conferência, e essas funções elas vão ter a ver com a abertura e encerramento dos trabalhos, né, e o acompanhamento, né, do trabalho de moderação que vai ser feito. Né? Então, o coordenador-presidente nomeia o moderador, provavelmente você vai ser designado para ser o moderador, né, e ele vai me pôr nos eixos. Ele, com o regimento na mão, com a ajuda de todo mundo, vai dizer, olha, sua função é essa daqui, então a função do moderador é garantir as regras do evento. Os artigos 5º e 6º desse relatório, desse regimento, ele vai cuidar o quê? Da relatoria. E é importante a gente salientar para vocês o seguinte, gente. Qual a importância do relatório? É uma mera peça burocrática? Não. É uma garantia para a cidade de São José, para os munícipes, sobretudo para as delegadas e os delegados que trabalharam nesse processo, de que na hora que a gente for fechar a equipe técnica, for fechar o texto final antes de mandar para a Câmara, ninguém invente moda. Né? O que é que a gente vai fazer com esse relatório? O relatório vai ser o instrumento. Da mesma forma que vocês têm que ter esse regimento embaixo do braço para acompanhar a conferência, nós vamos ter que ter o relatório em cima da mesa para seguir fielmente o que está nele, para colocar no projeto de lei. O relatório é o material de apoio das alterações finais. Moderação. Né? Antecipei um pouco, e aí vocês podem ver no artigo 7º, né? Que é onde está reguladas as atividades da moderação da conferência. Aí a gente faz alguns destaques aqui sobre esse trabalho de moderação. Função do moderador. Obviamente, auxiliar o coordenador e o presidente para que, de fato, aconteçam discussões e deliberações, ou seja, o trabalho do moderador é garantir o cumprimento das regras, mas isso não tem um objetivo meramente burocrático. Mas é o quê? É fazer com que o processo tenha participação, debate, discussão efetiva. Então, o trabalho é esse, garantir igualdade de condições de participação entre as delegadas e os delegados de forma transparente e acessível a todo mundo que estiver envolvido no processo. O moderador vai fazer valer o processo de participação com essas regras. Outra função é encaminhar as deliberações sobre as contribuições que foram recebidas, sobre os formulários que foram encaminhados. Né? E aí, o que é que a gente vai tentar fazer, gente? Eu queria fazer fazer um parênteses especial com relação à construção do consenso. A gente vê muito em processo de plano diretor o seguinte, e não só em processo de plano diretor, em muita produção coletiva é assim, fulano de tal defende A, cicrano defende B, fulano de tal não abre mão do A e parece que fulano de tal, cicrano não vai abrir mão do B. Então vamos votar. Vota logo, acabou. E aí fica aquela sensação de que algo não foi bem trabalhado, a negociação que poderia ter sido construída não é feita, e alguém sai, ao sair com essa sensação de que está perdendo algo, isso aí acaba gerando um problema, um problema para adiante na aplicação do plano. Né?
qual seja esse problema? As pessoas não vão reconhecer legitimidade, muitas vezes, na lei porque não está satisfeito. Então, a função da construção do consenso, ela tem uma carga, tem uma relação direta com o empoderamento, a legitimidade da lei do plano. Então, qual vai ser o trabalho da moderação? Se, em surgindo propostas que têm que ir para uma deliberação, naturalmente, praticamente tudo que vai vir nos formulários vai ter que ir para uma deliberação, a premissa básica é tentar construir o consenso. Porque, não sendo possível o consenso, depois da gente tentar, usando das técnicas, do regimento, das regras, do empenho de todos, não sendo possível o consenso, aí sim a gente está tranquilo para votar, para partir para a votação. É nessa hora que a votação ela consegue ter uma carga maior de legitimidade e diminui a insatisfação. Quer dizer, resumindo, tentamos, não foi possível, sem trauma. Vamos partir do consenso, da tentativa do consenso para a votação. Então, quanto mais a gente busca formar esse consenso aqui, menos traumático vai ser o momento que a gente for votar, porque a gente sabe por que acabou tendo que votar. Nós tentamos, né? Então, o moderador vai facilitar a formação do consenso. O regimento também garante a moderação, ou põe essa tarefa, não é garantia, mas põe uma tarefa para a moderação de facilitar a resolução de casos omissos. Quer dizer, coisas que o regimento não deu conta, surge uma coisa que a gente não previu, então a moderação também vai auxiliar na construção da resposta para o caso omisso. E aí, mais na frente, a gente fala sobre que casos omissos são esses. Com relação a participantes, inscrição e credenciamento, o artigo 8º, vocês vão ver aí no artigo 8º do regimento, que ele trata de quem participa da conferência. Então, vamos aqui listar assim, nesse evento, vai ter direito à voz, a resolução do CAC definiu que vai ter direito à voz e voto os delegados e as delegadas presentes que estiverem exercendo a função de titular. Vai ter direito somente à voz os suplentes dos delegados titulares presentes. O suplente não vai ser barrado no evento, lógico, ele participa, ele não vota, mas ele vai ter direito a se manifestar. Tá? E todos os interessados no processo de elaboração do plano têm amplo, livre, franco acesso às dependências onde está sendo organizada a conferência. Tá, mas aí é importante também frisar que, mesmo aquele que não tem direito a voz e voto, que é o caso dos que estão assistindo, acompanhando a conferência, eles têm condições, plenas condições, e está garantido no regimento, de que qualquer proposição, qualquer busca, inclusive na construção do consenso, vai poder ser encaminhada através do delegado. Então, pode acontecer durante a conferência de que a gente tenha que dizer assim, então tá, reúne o delegado agora aqui com os suplentes, com os presentes interessados em resolver a questão, construam uma proposta e o delegado é o porta-voz, para que a gente não tenha um processo meramente representativo em algo que deveria ser participativo, né? Plenário e trabalhos, como é que funciona? Lá nos artigos 11 a 25, vocês vão encontrar o que se trata com relação a esse tema plenário e trabalho. O que é que a gente destaca? A gente destaca aqui, dê uma olhada no artigo 15, que ele vai definir a ordem dos trabalhos das sessões, né? Resumidamente, vai ser feito o quê, gente? Foi encaminhado uma série, foram 300 formulários, mais ou menos, né? Por volta de 300 formulários de destaque ao plano diretor. O que é que vai acontecer na conferência? Na prática, como é que é o trabalho? Vai ser exposto e vai ser verbalizado, vai ser falado sobre o conteúdo sistematizado dessa consulta pública, né? Como os relatórios, os formulários foram apresentados, foram todos organizados, foram distribuídos, e aí vai ser exposto essa organização, previsto para a pauta do dia. Quer dizer, tem um pacote, né, de formulários e sistematizados que vão ser apresentados a cada uma dessas 12 sessões. Depois se passa para uma exposição visual e também oral das considerações técnicas sobre esse conteúdo sistematizado. Ou seja, aí você vai ver quais são os limites, quais são as possibilidades de se trabalhar a proposta que foi apresentada, né? E aí a gente, após a consideração técnica, parte para a discussão sobre o conteúdo e a deliberação. Lembrando, partindo da busca do consenso na deliberação, né?
Ainda no tema plenário e trabalhos, vocês vão ver que nos artigos 11 a 25... desculpa, plenário e trabalho a gente destaca ainda, aí sim, o 17 a 21. Os artigos 17 a 21 são artigos que estimulam a construção desse consenso com auxílio da moderação, e não sendo possível, a gente parte para a votação, como eu já falei, né? Não vou cansá-los aqui repetindo a respeito. Os artigos 24 e 25, eles vão garantir o quê? Que as votações pelos delegados, pelas delegadas, vão